Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Hora do clássico dos milhões. Vasco e Flamengo começa a decisão semifinal do campeonato estadual. Vale uma vaga para a grande final. Lembrando a você de deixar o seu like, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e, claro, baixar o nosso aplicativo. Tá aqui, ó. QR Code na tela para você escanear e ter muita informação na palma da sua mão. Mas se você quer informação agora, Eduardo Gerac vai pintar na sua tela com muita opinião e informação sobre Vasco e Flamengo. Edu, seja muito bem-vindo. Um clássico, para mim, de desiguais. De um time que vem de anos de luta por título e outro há anos tentando voltar ao caminho das vitórias. Mas o poeta um dia disse, clássico é clássico e vice-versa. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, um grande abraço a você, tudo bem sim? Não, sem dúvida, né? Se a gente for pegar principalmente o retrospecto recente, quando eu falo recente, não é só desse ano, não, é realmente das últimas temporadas, né? O Flamengo, principalmente no âmbito regional, né, tá sobrando e tem realmente conseguido muitos triunfos contra os seus principais rivais. Tanto que a gente tem uma tela, Fábio, para mostrar que é bem interessante dos últimos clássicos do Flamengo, não só contra o Vasco, mas contra o Fluminense e contra o Botafogo, desde o ano passado. Ou seja, eu vou rapidamente cantar aqui os resultados, ó. O ano passado, tudo isso o campeonato carioca, tá? O Flamengo empatou 0-0 com o Vasco, venceu 1-0 o Botafogo, venceu 2-0 o Fluminense. E também ganhou de 2-0 do Flu e ainda empatou 0-0 com o Flu. Depois, já esse ano, 0-0 com o Fluminense, 1-0 com o Botafogo e 2-0 com o Vasco. Ou seja, tem 8 jogos na nossa lista. E preste bem atenção quantos gols o Flamengo tomou nesses 8 jogos dos seus 3 principais rivais. Claro, eu falei meio rápido de propósito, mas quem não se atentou ao fato, o Flamengo não tomou nenhum gol. Foram todos os jogos 0, né? Ou seja, ou empate ou vitória, e o Flamengo nem gol tomou dos 3 maiores rivais dele dentro do Rio de Janeiro do ano passado para cá. Isso já dá uma boa sensação, né, para quem está nos acompanhando, de realmente existe uma diferença grande hoje do Flamengo com os outros times, não só com o Vasco, mas também com os outros times. E aí, claro, aí junta a questão do Vasco, né, que está com esse problema financeiro, que está tentando aí se reestruturar, né? O Pedrinho vem falando isso semanalmente, está sempre muito agitada a vida do Vasco, né? Fora ali de São Januário, fora das 4 linhas, principalmente no mundo aí dos negócios, no mundo das finanças. Então, realmente, esse é o contexto desta partida válida aí pelo Campeonato Carioca, né, Fábio? Agora tem um detalhe naquela arte que você mostrou ainda há pouco, se a gente até puder botar de novo na tela, são números só para destacar, porque o torcedor fala assim, não, peraí, no Campeonato Brasileiro... Sim. De estadual, tá, torcedor? Exatamente. Quem pegou pelo meio do caminho falou assim, não, o Botafogo venceu o Flamengo, teve um jogo de muitos gols no Engenhão. Brasileiro. Estadual, o rei dos clássicos, chama-se Flamengo. E nos últimos 30 jogos com o Vasco só tem 2 vitórias. É uma desigualdade de números muito grande. Talvez no futebol carioca dos últimos 5 anos seja a maior diferença. E não é a maior diferença na rivalidade. Rivalidade carioca, por exemplo, é Vasco e Botafogo, que já chegou em um determinado momento ao dobro. Vasco tinha, vamos lá, 120 vitórias e o Botafogo 60 no confronto. Então o Vasco tinha o dobro de vitórias. Mas nesse confronto, em geral, não, a diferença é pequena. Mas nos últimos confrontos, a diferença é gigante. Isso se deve às confusões que o Vasco se meteu, os rebaixamentos, as brigas políticas e o Flamengo ter entendido que as brigas políticas o atrapalhavam e resolveu trilhar um caminho de vitórias unido e trouxe profissionais qualificados, a gente pode classificar por esses 2 caminhos? Um se perdeu e o outro se encontrou, Edu? Não, exatamente. Eu acho que é bem por aí. Realmente o Flamengo nos últimos anos, né, vem sendo, né, melhor dizendo, um exemplo aí de administração fora das 4 linhas.
O que não é fácil, né, no futebol brasileiro, porque a gente sabe que tem muita pressão e o Flamengo é onde tem mais pressão ainda, né? Tem vários grupos ali dentro e tal. Mas é claro, quando você arruma a casa e a coisa começa a dar certo, né? Inclusive, eu convido, né, o nosso quem está nos acompanhando aí, os nossos espectadores, os nossos ouvintes, enfim, hoje tem várias plataformas aí. Temos uma entrevista aí nas redes sociais e mesmo aqui no aplicativo ou no site da Flash Score com o Júlio César, né? Ele falando como que o Flamengo, inclusive, foi atrás dele para ajudar a prospectar ali a contratação do JJ, do Jorge Jesus. Então, assim, é claro que é aquela coisa, né, Fábio? Quando a roda começa a girar no sentido certo, né? Ou seja, impulsionando o carro para frente, a coisa tende a ficar melhor. E no caso do Vasco, né? Foram vários anos aí também de coisas bastante complicadas, né? Principalmente fora das quatro linhas, claro, e aí acaba refletindo dentro de campo. Isso não tem mais como fugir. É o caso aqui em São Paulo, por exemplo, do Palmeiras, né? O Palmeiras também tem a casa bem mais arrumada do que os seus outros rivais, e isso, claro, tem o Palmeiras que, no caso do Campeonato Paulista, luta, por exemplo, para ser tetracampeão paulista. Só uma vez um time na história conseguiu isso lá atrás, o São Paulo. Então, você vê também como o Palmeiras está alguns degraus acima aí dos seus rivais. Mas voltando aí pro embate carioca, é claro que o que está acontecendo fora de campo com esses dois times explica demais, né, o resultado dentro de campo. Agora, a minha dúvida no Vasco, assim, o Vasco fez um clássico contra o Botafogo, não dá para dizer que foi bom, mas enfim, pelo menos ganhou, né? Passou para a fase de mata-mata. E vamos ver se agora esse meio-campo Cruz Maltino aí, né? Que o Carille tá montando ali com o Tietê, Hugo Moura, o Coutinho um pouco mais solto ali, um pouco mais para frente. Lá atrás ali do Verratti tem o Zuccarello, tem também o Ryan. Vamos ver se isso, de alguma forma, né? A gente tem até uma frase aí do Verratti, ele que depois do jogo, com a classificação já definida, né? Ele disse: não, agora vamos pegar o Flamengo. Temos muita sede de revanche. Acreditamos que estamos melhorando. Com todos juntos, nós e a torcida, estamos preparados para tudo o que está por vir. Então vamos ver, o Vasco também tem jogadores chegando, é claro que nem todos serão usados agora no Campeonato Carioca, né? Vai ficar mais para frente, mas enfim, tem que entrar, tem que enfrentar e tem que ir para cima. Mas é claro que não dá para negar que o Flamengo é favorito, mesmo porque, Fábio, não bastasse tudo isso no lado rubro-negro, o Felipe Luiz, com muito pouco tempo como treinador, parece que é uma pessoa que está talhada para a função, né? Ele está realmente fazendo mudanças muito interessantes no time do Flamengo. O Flamengo está jogando de uma forma muito interessante. E claro, você vai falar, mas o Flamengo tem um belo elenco. Tudo bem, tem um belo elenco mesmo. Mas também cabe ao técnico, muitas vezes, né? Conseguir tirar a qualidade, no bom sentido, né? Extrair a qualidade dos seus jogadores, né? Não adianta nada você remar contra o grupo de atletas. E como ele foi atleta, inclusive jogou com muitos desses jogadores que agora ele está dirigindo, você poderia falar, pode ser que não dê certo. Realmente, era uma interrogação no início. Mas parece que a coisa está dando certo, parece que ele está entendendo qual que é o papel ali do técnico. Né? E o Felipe Luiz é um cara muito esclarecido, um cara muito inteligente, conhece futebol e parece também que conhece como gerir um grupo, porque isso hoje no futebol profissional, dentro de um clube do tamanho do Flamengo, isso é fundamental. É tão fundamental, na minha visão, quanto saber de futebol, né? Inclusive usando a frase que você há pouco recorreu do Verratti, em que ele diz que o time tem que ter sede de revanche, né, de vingança contra o Flamengo pelos últimos jogos, eu vou falar da fonte que o Felipe Luiz foi beber. Diego Simeone, seu treinador durante muitos anos no Atlético de Madrid. Jorge Jesus, no Flamengo, que o próprio Felipe Luiz disse que anotava os treinamentos. Então, o Felipe realmente, ele teve grandes professores ao longo da carreira e um cara inteligente, estudioso, acima da média, não diferente do Jorge Jesus no Flamengo, tem mais títulos já do que derrotas. Era assim também o Jorge Jesus, ele foi embora com 5 títulos e 4 derrotas. E o Felipe Luiz está indo pelo mesmo caminho. Com um time, Edu,
que é muito qualificado. Você citou o Vasco, tem 2 novos reforços à disposição do Carille para esse jogo, o argentino Benjamin Garré e o português Nuno Moreira, mas são jogadores que estão vindo de um futebol diferente, de uma temperatura diferente. O Rio de Janeiro está muito quente, como boa parte do Brasil, e esses caras precisam se adaptar também. Só que o torcedor tem um negócio chamado tempo que corre contra. E espera que já nesse sábado, no Clássico dos Milhões, eles apareçam, deem o ar da graça, novos reforços, se juntem a Coutinho, Payet, e que a gente tenha um grande jogo, claro, que vai ter a narração do Daniel Kaiser aqui na Flash Score. Edu, forte abraço para você, meu amigo. Prazer ter você aqui mais uma vez nesse pré-jogo. Até a próxima. Um grande abraço, até a próxima, Fábio. Valeu, e bom demais ter você também aqui no nosso pré-jogo. Muito obrigado pelo seu carinho. Chegou agora no finalzinho, não tem problema, dá tempo de deixar o like, comentar quanto é que vai ser o jogo, compartilhar para os amigos, baixar o nosso aplicativo, que é esse QR Code que pinta na sua tela também, claro, se inscrever e acompanhar no nosso canal e acompanhar todas as nossas redes sociais, o nosso site, porque é muita informação. Campeonato Carioca é na Flash Score. Tchau, tchau.